Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a crise do sistema colonial. Lembrando que a nossa referência bibliográfica, o nosso estudo é feito em cima do livro História Concisa do Brasil. Tem uma playlist aqui no canal que o livro está sendo todo destrinchado. Se tiver interesse, dá uma passadinha lá. Assim como outras obras que também já foram destrinchadas e estão sendo tudo resumido aí para vocês. A dinâmica aqui é muito simples. Esse conteúdo que está aí na tela é o mesmo que está aqui na minha tela e eu vou trabalhar de forma bem dinâmica com vocês. Te convido a ficar até o final, pode ser que o assunto aqui dê uma moral nos teus estudos. Se por acaso você curtir, for de ajuda, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, se inscreve aqui no canal, que eu sempre estou postando vídeos relacionados ao estudo da história de uma forma um pouco mais aprofundada. Bom, pessoal, apresentações feitas, não reparem, para quem acompanha aqui os vídeos, não reparem na minha voz, na minha cara de cansaço, minha rotina tá na zona. Deixa eu começar aqui o conteúdo, gente, porque quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente acaba. Meu tempo realmente está muito reduzido. Nas últimas décadas do século XVIII, galera, o mundo ocidental estava passando assim, por uma virada muito grande, né? O antigo regime, o que é o antigo regime? Aqueles sistemas, né, que tinham os reis como o centro do poder. Eles tinham um poder quase que absoluto, né? Nobres privilegiados também, pouca participação do povo. O antigo regime ele começou a desmoronar. Isso aconteceu porque, gente, novas ideias elas estavam ganhando bastante força, né? O pensamento que defendia liberdade, igualdade, direitos individuais, né? Governos mais justos. E dois acontecimentos, eles deram assim basicamente uma voadora nas costas da história para essas mudanças acontecerem. A primeira foi a independência dos Estados Unidos em 1776, quando as colônias inglesas na América do Norte elas se rebelaram e criaram um país baseado nas ideias de liberdade mesmo. E a segunda foi a Revolução Francesa de 1789, né, que derrubou a monarquia absoluta na França e espalhou essas ideias, né, ideias revolucionárias pelo mundo afora. Enquanto isso, gente, na Inglaterra também rolava outra revolução, a Revolução Industrial, que as máquinas elas começaram basicamente a substituir o trabalho manual, né? Novas formas de energia, principalmente o carvão era utilizado pra caraca, né? Isso tudo foi mudando, né? Como a dinâmica do mundo estava funcionando, tanto comercialmente quanto politicamente. A produção aumentou pra caramba, o comércio ficou mais intenso, a agricultura teve mudanças bem radicais, né? Com isso, a Inglaterra ela acabou virando a grande potência do momento, gente. E todas essas mudanças estavam rolando na Europa ao mesmo tempo, e elas também mexeram com o sistema colonial de Portugal, ou seja, aqui no Brasil, e também o sistema colonial da Espanha. A Inglaterra e a França elas começaram a discutir a ideia de acabar, ou de pelo menos limitar com a escravidão. A França revolucionária ela até aboliu a escravidão em 1794, e a Inglaterra ela proibiu o tráfico negreiro em 1807. Só que o Napoleão, né, quando ele chegou no poder, ele cancelou a abolição francesa em 1802. Nesse climão total de transformação, Portugal estava ficando assim muito fraco e super dependente da Inglaterra. Então ele tentou segurar a estrutura colonial do jeito que dava, né? Inclusive, sim, manteve a escravidão e o controle bastante rígido nas colônias. A partir de 1750, né, com o Dom José I no poder, quem realmente comandou muita coisa, gente, foi o ministro dele, o Marquês de Pombal. Esses caras aí vocês já ouviram falar na época da escola. Ele fez assim um pacote de reformas que foi chamado de absolutismo ilustrado, ou seja, reformas modernas, mas mantendo o rei com poder, né? Ele criou companhias de comércio para poder controlar melhor a economia, reorganizou a administração e também bateu de frente com os jesuítas, né, que ele expulsou em 1759. Enquanto alguns países, gente, já estavam indo assim rumo a ideias mais liberais, Portugal estava tentando se modernizar, só que só um pouquinho. Eles estavam tentando se modernizar, mas sem perder o controle sobre as colônias, né? E sem largar o modelo antigo de poder. As reformas do Pombal mexeram pra caramba com as estruturas do Brasil colonial, gente.
Ele tentou reorganizar basicamente tudo. Economia, administração, até mesmo as relações sociais ele tentou reorganizar. Um dos impactos mais fortes, gente, foi sobre os povos indígenas. O Pombal ele acabou com o sistema das antigas aldeias e transformou muitas dessas aldeias, gente, em vilas administradas pela coroa, né? Tirando assim o controle dos jesuítas. Além disso, ele incentivou o casamento entre os brancos e os indígenas para poder integrar, entre aspas, os povos nativos à sociedade colonial do jeito que o governo estava querendo. Quando Dom José I morreu e começou o governo da Dona Maria I, gente, aconteceu a chamada viradeira. Legal vocês anotarem isso aí. Que foi, assim, basicamente uma virada política. Muitas decisões do Pombal foram canceladas ou enfraquecidas. E mesmo assim, a ideia de modernizar a colônia, ela não desapareceu. Ela estava indo aos pouquinhos, só que ela não desapareceu. Entre 1777 e 1808, o Brasil ele passou por um período de forte crescimento na produção agrícola. O açúcar voltou a ser valorizado por causa assim, da grande revolta escrava em São Domingos, no Haiti. Muito legal a propósito, dar uma olhada nessa revolta do Haiti, que ela destruiu a principal concorrente do Brasil na época. Então, ou seja, o açúcar voltou com força total. Do mesmo tempo que estava rolando isso, a cultura do algodão, ou seja, cultura do algodão, produzir algodão para exportação, cresceu pra caramba, principalmente no Maranhão, que virou uma das regiões, gente, mais ricas e também dinâmicas da América Portuguesa naquele período. Bom, galera, as políticas pombalinas, elas realmente sacudiram a estrutura colonial, né? Depois algumas coisas mudaram com a Dona Maria I, mas a economia brasileira acabou vivendo assim um momento de fôlego, por assim dizer, né? Com essa não digo virada, né? Esse aumento da venda de açúcar e também do algodão. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre os movimentos de rebeldia e de consciência nacional, galera. Vamos lá, Portugal tentou modernizar, né, e apertar o controle sobre o Brasil com algumas reformas do absolutismo. A coroa ela queria arrecadar mais impostos, organizar melhor a administração e manter tudo numa estrutura muito obediente ao rei. Só que assim, começou a rolar um monte de revolta, um monte de conspiração em várias partes da colônia. Exemplos famosos, gente, foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates na Bahia. E mais tarde, a Revolução Pernambucana. Esses movimentos, eles beberam bastante das ideias do iluminismo. E também eles se inspiraram em eventos como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Falei disso lá no comecinho. Só que o ponto principal é que, assim, gente, essas revoltas, elas ainda não eram um movimento nacional brasileiro. Elas surgiram muito mais por conta de problemas locais. Impostos altos em Minas, desigualdade social na Bahia, crise econômica e também insatisfação política em Pernambuco. Cada região tinha seus próprios problemas. Esses movimentos eles surgiram para tentar resolver esses problemas a nível regional. A ideia de nação, do ser brasileiro, ela só foi surgindo com o passar do tempo. Não foi uma parada que rolou do nada, né? Certos grupos da colônia, com o passar do tempo, né? Diz aqui no exemplo, grandes fazendeiros, pessoas instruídas, né? Militares, até mesmo artesãos, eles começaram a perceber que os interesses deles, gente, estavam batendo de frente com os interesses de Portugal. Mesmo assim, muita gente ainda se via primeiro como mineiro, como baiano, como pernambucano, e só depois como algo parecido como o brasileiro, né? A noção de pertencimento regional era muito grande, né? Nessa época não tinha nem uma sombra do que fosse o pertencimento nacional. A Inconfidência Mineira, gente, ela acabou virando o movimento mais famoso desse período, mesmo que na prática tivesse, assim, muito pouca chance de dar certo. Ela nasceu no momento em que Minas estava em crise, né? O ouro estava acabando, a economia não estava indo muito bem e o povo estava morrendo de medo da derrama, né? Que era
uma cobrança forçada de impostos atrasados que Portugal queria aplicar ali em 1789. Quem participou do movimento era, na maioria, gente rica e também gente influente da região. Fazendeiros, militares, padres, também, né? Pessoas estudadas. Essa galera tinha bastante contato com as ideias liberais que falavam, né, de liberdade, crítica ao domínio absoluto do rei e tudo mais. Alguns, gente, até tiveram experiências fora do Brasil. Separei aqui 2 exemplos para vocês. José Joaquim de Maia, ele trocou ideias, inclusive, com Thomas Jefferson, gente, que foi um dos líderes da independência dos Estados Unidos. E o José Álvares Maciel, que ele estudou na Inglaterra e trouxe essas ideias, né, na sua bagagem, por assim dizer. No meio desse grupo tava o Tiradentes, o famoso Tiradentes, né? Que ele era um cara diferente desses outros, né? Ele não era rico, ele não era poderoso. Ele se envolveu bastante na divulgação do movimento e, consequentemente, acabou de ficando mais exposto, né? O final dele, a maioria já sabe, né? Quando a conspiração ela foi descoberta em 1789, a coroa prendeu os envolvidos, só que no fim das contas, né, foi o Tiradentes que virou o bode expiatório, né? Ele foi escolhido para poder receber a punição mais pesada como forma de exemplo para poder assustar o resto da colônia, né? Enquanto os outros membros da elite eles tiveram punições mais leves. Então, ou seja, o nosso grande herói nacional foi uma bucha de canhão, por assim dizer. Isso é triste, mas é a verdade. O processo da Inconfidência Mineira, gente, acabou em 1792 com a execução pública do Tiradentes. A punição foi bastante pesada, né? Muito simbólica. Ele foi enforcado e esquartejado. Isso aí a gente também aprende na escola, mas é sempre bom reforçar. Seguindo os costumes do antigo regime, né? Tudo isso para poder mostrar o poder da coroa, né? Servia assim de aviso para quem pensasse em se rebelar. Os Inconfidentes, eles queriam criar uma república inspirada no modelo dos Estados Unidos. Eles falaram em ideias como perdoar as dívidas com Portugal, estimular fábricas e também manufaturas aqui no Brasil. Só que assim, tinha várias contradições dentro do próprio movimento, gente. Um exemplo disso, que eu separei aqui para vocês, foi a questão da escravidão. Em vez da galera defender um fim total do sistema, né, da escravidão, muitos deles só aceitavam liberar os escravizados nascidos aqui no Brasil, né? Isso mostrou que os interesses da elite ainda pesavam bastante. Afinal de contas, o sistema econômico aqui era o de escravidão. O mais importante, gente, da Inconfidência não foi o que ela conseguiu na época, porque na prática ela fracassou, né? O grande impacto ela veio depois, ao longo do século XIX, né, com a proclamação da República. O Tiradentes ele foi transformado em um símbolo, um herói, né, um mártir republicano. A imagem dele passou a ser construída de forma quase que religiosa, né? Alguns até lembravam Jesus Cristo, barba, cabelo grande, né? A questão do sacrifício, né? A partir do dia 21 de abril, acabou virando feriado nacional e o Tiradentes ele se consolidou, gente, como um dos maiores heróis da história do Brasil, né? Mas muito mais pelo significado simbólico do que pelo resultado do movimento. A independência, ela não aconteceu assim, com uma grande revolução, uma guerra popular. Independência, quando eu falo, independência do Brasil. Ela foi acontecendo, gente, aos poucos. Foi um processo gradativo. Tudo começou quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, em 1808, por causa da invasão do Napoleão em Portugal. Legal dar uma olhada nisso aí. O Dom João, ele não veio sozinho. Ele trouxe, sim, muitos funcionários, trouxe documentos, dinheiro, praticamente a máquina do Estado português ele trouxe para cá, né? O centro do poder saiu da Europa e veio parar aqui no Rio de Janeiro, né? Assim que ele chegou, o Dom João tomou uma decisão muito importante, gente. Ele abriu os portos, né? As nações amigas, as consideradas nações amigas. Na prática, isso aí acabou com o monopólio colonial que obrigava o Brasil a negociar somente com Portugal. Quem mais se beneficiou com isso, gente, foi a Inglaterra. Por quê? Porque ela era a maior potência econômica da época. A Inglaterra estava doida para dar uma mordiscada aqui. Depois disso, o governo ele também liberou as manufaturas, permitiu que o Brasil produzisse seus próprios produtos e assinou tratados comerciais, né? Um dos exemplos foi o Tratado de 1810. Esses acordos, gente, eles deram assim, várias vantagens aos ingleses
como menores impostos fizeram com que a Inglaterra assim, dominasse realmente o comércio brasileiro. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, especialmente para o Rio, a cidade ela mudou completamente. O Rio ele virou, gente, o coração do Império Português, né? Ministérios, repartições, toda a burocracia do governo, tudo Rio. Era assim, como se basicamente Lisboa tivesse se transferida para cá. Quando eu falo para cá é porque eu sou do Rio, gente. Isso trouxe mudanças. Se liga só. A cidade ela cresceu rápido, com mais gente chegando de fora. Começaram a circular livros, gente. Surgiram tipografias, jornais, teatros, também academias aqui. Vida cultural ela também ficou muito mais bem movimentada do que antes, né? Só que nem tudo foi tão positivo assim. O Dom João ele favoreceu muito os portugueses, né? Dando cargos, né? e privilégios para os portugueses. Além disso, o poder ficou concentrado no Sudeste, né? Principalmente aqui no Rio, né? E isso aí deixou as outras regiões bastante irritadas. Lá no Nordeste, a sensação era que o Brasil não tinha se libertado de nada. O domínio só tinha mudado de lugar. De Lisboa para o Rio. E para piorar tudo, os impostos eles ainda continuavam bem pesados. Comerciantes portugueses faziam forte concorrência com os comerciantes locais e ainda havia, né, tropas portuguesas circulando e impondo autoridade também, né? Tudo isso foi criando um clima de completa insatisfação, gente, que mais tarde iria ajudar a explicar várias revoltas e movimentos que rolaram contra o governo. Todos esses problemas, gente, acabaram explodindo na Revolução Pernambucana de 1817, que foi um movimento republicano e claramente contra os portugueses, né? Reuniu gente diferente pra caramba. Militares, padres, comerciantes, artesãos, grandes proprietários rurais também. Não era assim uma revolta de um só grupo, né? Acabou sendo uma parada muito mais ampla. Os revoltosos eles chegaram, gente, a proclamar uma república, inclusive. Eles defendiam ideias bastante avançadas para a época, aquelas ideias que eu comentei com vocês, igualdade de direitos, até mesmo tolerância religiosa, né, que era uma parada quase que impossível para a época, né? Só que ao mesmo tempo tinham limites, gente. Qual era esse limite? Não mexer na escravidão. Mais uma revolta mostrando que o interesse das elites pesava pra caraca. Podia tudo, vamos mudar tudo. Agora mexer na escravidão ninguém queria. A revolta ela começou em Recife, só que ela se espalhou rápido pelo interior, né, pelo sertão, e chegou até as outras capitanias vizinhas. Os líderes eles ainda tentaram conseguir apoio internacional, gente. Eles buscaram ajuda nos Estados Unidos e também na Argentina. Mesmo com essa expansão rápida, o movimento ele acabou sendo derrotado. Recife foi bloqueada, né? Faltou também apoio externo. E as tropas portuguesas começaram a avançar para o interior. No fim das contas, o governo reprimiu duramente a revolta e executou os seus líderes, né? Como sempre faziam. Apesar da derrota, a Revolução de 1817 ela não foi em vão, gente. Ela deixou, assim, marcas sérias no Nordeste. E isso serve para mostrar que os conflitos entre a colônia, né, depois o reino, e o poder central, eles continuariam, gente, rolar até a independência do Brasil. Por volta de 1817, pensar nesse lance de independência do Brasil era uma parada muito distante. A Revolução Pernambucana ela tinha sido esmagada e a coroa estava tentando manter tudo sob controle, né? Ao criar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Difícil, mas saiu. E isso rolou em 1815. Com isso, galera, o Brasil ele deixava assim, de ser oficialmente uma colônia. O Dom João VI governava direto do Rio de Janeiro e os portugueses continuavam com benefícios pra caraca. Naquele momento, parecia que o Brasil e Portugal eles iriam continuar juntos por bastante tempo. Só que assim, esse cenário mudou repentinamente com, anotem aí, a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Portugal estava enfrentando crises econômicas bastante sérias, problemas políticos,
e dificuldades militares, galera. Lembrando que o Dom João estava aqui. Bom, os liberais portugueses se revoltaram, né? Estavam totalmente insatisfeitos. Tiveram 3 principais exigências, separei aqui para vocês. Retorno do rei a Portugal, a convocação das cortes para escrever uma constituição e principalmente, né, rebaixar o Brasil novamente, né, tirando a sua autonomia e colocando ele de novo numa posição de colônia, num status de colônia. Ou seja, os portugueses eles basicamente queriam voltar atrás nas mudanças que foram feitas em 1808 e restaurar algo muito próximo do antigo sistema colonial. Foi nessa tentativa de recolonização, entre muitas aspas, né, o termo que eu encontrei, que isso acabou acelerando o caminho justamente para a independência do Brasil, gente. As cortes portuguesas, galera, começaram a tomar decisões que irritaram pra caramba o Brasil. Elas queriam que as províncias brasileiras obedecessem diretamente a Lisboa. Eles atacaram os acordos comerciais que foram feitos desde a chegada da corte e ainda fizeram declarações bem ofensivas, né, tratando o Brasil basicamente como colônia de novo. Isso aí fez a elite brasileira se dividir em 2 lados. Foca nisso aqui. Um lado, a facção portuguesa, que defendia retorno do rei, obediência a Lisboa e a recolonização do Brasil. Do outro lado, o Partido Brasileiro, que era formado por grandes proprietários rurais, né, funcionários do governo e também comerciantes, que dependiam do livre comércio e da autonomia que foi conquistada em 1808. Se ligou? A elite brasileira ficou dividida entre essas 2 facções. Guarda isso. Em abril de 1821, o Dom João voltou para Portugal, Dom João VI voltou para Portugal, deixou o Dom Pedro aqui no Brasil, filho dele, né, com o príncipe regente. A ideia era manter o controle, né? Dom Pedro aqui, né, príncipe regente, eles vão manter o controle. Só que não rolou. Isso não rolou muito bem, gente. Não rolou também. As cortes, elas continuaram pressionando e passaram a exigir que o Dom Pedro perdesse os poderes dele e também voltasse para Portugal. Isso aí acabou piorando mais ainda as coisas, gente. O clima político ficou mais radical, cresceu o apoio ao grupo que defendia que o Dom Pedro ficasse no Brasil, né, o Partido Brasileiro, e isso levaria logo aos acontecimentos da independência. Um momento decisivo veio quando Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil, né, mesmo com as ordens de Portugal para ele poder ir embora. Pressionado pelas elites brasileiras, ele anunciou o famoso Dia do Fico. Isso tudo eu tô falando assim porque são coisas que a gente viu na escola, né? Estamos recobrando aqui e indo um pouco mais a fundo. A partir daí, com o apoio do José Bonifácio e dos irmãos Andrada, deem uma olhada nesses caras, Dom Pedro ele começou a romper de vez com Portugal. Ele mandou embora as tropas portuguesas, não juraram fidelidade a ele, ele mandou embora. Ele reorganizou o governo, buscou apoio das províncias e passou, gente, a ignorar as ordens da corte em Lisboa. Portugal, logicamente, reagiu mal a tudo isso, né? Novas cartas chegaram exigindo outra vez que o Dom Pedro voltasse e ainda acusaram os ministros dele de traição. Nesse ponto, já não tinha mais como voltar atrás, né? A ruptura entre Brasil e Portugal era inevitável. Pouco depois, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, o Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, gente. Alguns meses depois, em 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I. O Brasil se tornou independente, só que continuou assim sendo uma monarquia, galera. Era governado por um príncipe português. Isso agradou as elites locais, porque mudava o comando político, né, sem bagunçar a ordem social que já estava estabilizada, especialmente mantendo, né, os privilégios e a estrutura econômica que já estava arrumada aqui na colônia. Bom, falar agora sobre o Brasil no fim do período colonial, gente. A partir do século XVIII, o território brasileiro ele começou a crescer pra caramba, indo bem além, né, daquela velha linha do Tratado de Tordesilhas, que na prática não fazia sentido nenhum. Os bandeirantes paulistas estavam avançando para o interior, indo cada vez mais para o oeste, né, na busca de riquezas, na busca de indígenas.
Ao mesmo tempo, a criação do gado e a presença de tropas militares empurraram as fronteiras para o sudeste, né? Isso aí fez com que eles ocupassem novas áreas. Ciclo da mineração ajudou pra caramba nesse processo, com a descoberta do ouro e dos diamantes. Muita gente se espalhou pelo interior, também surgiram vilas e caminhos, e o controle português sobre essas áreas acabou ficando mais forte. Com tudo isso, gente, o território brasileiro já estava assim, muito parecido com o que a gente tem hoje. O problema é que assim, faltava uma coisa muito importante, gente, o reconhecimento oficial das fronteiras, né? Principalmente frente à Espanha, que também disputava terras ali na América do Sul, ou seja, o Brasil ele tinha crescido na prática. Agora eles precisavam que isso fosse aceito no papel. Essa tentativa de definir as fronteiras do Brasil no papel, gente, começou com o Tratado de Madrid em 1750. Muito importante dar uma olhada. A grande novidade desse tratado foi o uso de um princípio, o princípio do uti possidetis. Está escrito aí no resumo. Ele basicamente dizia: fique com a terra quem já está ocupando essa terra. Resumindo em uma frase, a muito grosso modo. Isso acabou favorecendo quem? Portugal, gente. Porque os portugueses já tinham avançado bastante pelo interior do continente. Mesmo assim, teve trocas, tá? Portugal abriu mão da colônia do Sacramento, que ficava numa área estratégica do rio, perto do Rio da Prata. E em troca, eles receberam o território das 7 missões, gente, onde viviam os jesuítas e as populações indígenas. Só que essa paz aí, ela durou pouco. As disputas continuaram. Em 1761, um novo acordo anulou o Tratado de Madrid. E isso colocou tudo em dúvida outra vez, né? Mais tarde, teve o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, que decidiu que as 7 missões voltariam para a Espanha. É tratado pra caraca, cara. Peguei aqui os principais e tô falando muito por alto. Deem uma olhada nos tratados dessa época, que aí, vira e mexe, cai, que estão em concurso falando desses tratados. Prosseguindo, galera. Mesmo com esse novo tratado, né, Portugal não desistiu da colônia do Sacramento, porque ela era um ponto assim muito importante para quê? Para o contrabando de prata vindo do Peru e também da Bolívia, né? Ou seja, a briga pelas fronteiras continuou por causa de interesses econômicos e estratégicos. Anote isso aí. Briga nas fronteiras continuou por conta de interesses econômicos e interesses estratégicos. Prosseguindo, mesmo com vários tratados entre Portugal e a Espanha, grande parte do território brasileiro ainda era pouco conhecido, na real, né? Não era ocupado. Ela era totalmente ocupada por povos indígenas, né? Que muitas vezes nem tinham contato direto com os colonizadores. Os números da população dessa época, gente, não são muito exatos, né? Só que tem uma estimativa que por volta ali de 1819, o Brasil tinha cerca, gente, de 3,6 milhões de habitantes. A maioria das pessoas vivia em Minas, no Rio, na Bahia e também em Pernambuco. Anota, né? O Sul era bem menos povoado nessa época, né? Outro dado importante, gente, menos de 30% da população era branca. A maior parte dos habitantes era formada por pessoas negras escravizadas, negros libertos, indígenas e também mestiços. Fora isso, 74% da população vivia perto do litoral ou no interior das capitanias costeiras, né? Apesar do Brasil já ser enorme, né, em termos territoriais, a população ela era muito mal distribuída, gente. Ela se concentrava em algumas regiões, enquanto assim, grandes áreas do interior, elas pareciam basicamente vazias. Peço muito desculpas a vocês por conta do sono, por conta do meu estado. Falei lá no começo do vídeo, minha rotina tá uma zona, mas esse foi o resumo de mais uma parte da história concisa do Brasil. Espero que vocês estejam gostando. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente pra quem tá estudando. Se você tiver uma leitura complementar, joga aí. Tô cansado pra caramba. Então, se eu deixei passar alguma coisa, cara, você leu o livro, comenta aí também. É muito importante. Se tiver algum ponto de vista diferente, joga aí também que a gente troca uma ideia, cara. Sempre é bom fazer um estudo comparado, geral sai ganhando. Vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço a todos, beijo no coração, bons estudos, até a próxima. Fui, valeu!